cativeiro de Jó, né? Em outras traduções vai estar assim escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó. E quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu ele o dobro de tudo o que antes possuirá. Querido, eu vou passar algo aqui para senhores e senhoras. Deixa o seu dedo, sua curtida na tela, curtem para nos ajudar, tá bom? Quando vocês curtem, outras pessoas serão alcançadas, tá bom? Através de vocês, com as curtidas a qual vocês curtem a live, tá bom? Para que outras pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Quero entrar na tradução desta mensagem de hoje, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem estar comentando, tá? O livro de Jó não é um mito e nem um livro de Jó. Jó é uma lenda. Jó foi um homem real que viveu numa geografia real e num tempo real. Ele foi um homem mais piedoso da sua geração e o mais rico do Oriente. Ele tinha bens, famílias, amigos, e Satanás insinuou que Jó servia a Deus por interesse e que Deus precisava suborná-lo com bênçãos para receber dele a adoração. Deus, ele permitiu que Satanás tocar nos seus bens, nos seus filhos, na sua saúde, a despeito do sofrimento astro que isso ele trouxe. Jó ele permaneceu íntegro e não blasfemou contra Deus, não reclamou e não murmurou. Jó ele sofreu 5 golpes dramáticos na vida dele. Ele perdeu seus bens, enterrou seus filhos, foi atingido por uma enfermidade maligna. E se isso não bastasse, a sua mulher recomendou a desistir da sua integridade e amaldiçoar a Deus. E por fim, seus amigos vieram consolá-lo, mas acabaram atacando com pesadas, levianas acusações. Diante de tantos infortúnios, Jó fez 3 coisas. Qual dela? Ele perguntou, queixou-se e se defendeu. Suas perguntas, suas queixas foram feitas a Deus, mas a resposta divina ao seu pleito foi o total silêncio. Quando Deus falou com Jó, não ele respondeu nenhuma de suas perguntas e nem esclareceu nenhuma de suas queixas. Ao contrário, igreja, Deus fez ele dezenas de perguntas retóricas, expondo de forma majestosa de sua grandeza incomparável. Jó lhe compreendeu a onipotência divina, bem como seu soberano propósito. Jó lhe reconheceu ainda que havia falado do que não entendia. Ele admitiu finalmente o seu ilimitado conhecimento de Deus, e bem como a enormidade de seus pecados. Deus restaurou a sorte de Jó. E quando este orou pelos seus amigos, e por que ele orou pelos seus amigos? Até então, Jó estiverá se defendendo das pesadas acusações, e que se defende tem um coração de dor. Jó não se irou com os teus amigos. Jó simplesmente ele não magoou, ou no mínimo ali, sem sentimento de autojustiça. Quando Jó saiu da arena da atmosfera para a brecha da intercessão, a sua cura brotou, a sua restauração raiou, e o Senhor lhe restituiu em dobro tudo o que antes possuíra.
Ninguém consegue orar por alguém e nutrir mágoa dessas pessoas ao mesmo tempo, não é verdade? A oração, ela acompanhada de perdão, a bênção, e quem ora antes de abençoar a pessoa por quem se ora. Satanás intentou destruir Jó, atingindo as 5 áreas fatais da vida dele. Qual? Primeiro, finanças, filhos, saúde, casamento e amizades. Deus, porém, restaurou essas 5 áreas. Primeira, o curando de sua enfermidade. Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Deus também, que é o segundo, restituiu seus bens e deu ele em dobro tudo o que antes possuirá. Ainda, e a outra, Deus restaurou as suas amizades, pois os homens que criticaram tiveram que ver Jó para Jó orar por eles. Deus ouviu a oração de Jó por seus amigos e o restaurou. Mas Deus restaurou de igual modo o casamento de Jó, curando as suas feridas emocionais provocadas pela tempestade da vida. Deus pegou os cacos e fez um vaso novo. Deus curou o coração de Jó, renovou seu amor por sua mulher. Estiveram lindos dias dali para frente, pois o melhor daquilo que experimentaram até quando foi medida mínima do que Deus fez neles e por eles dali para frente. E por fim, Deus restaurou os filhos de Jó, pois se antes ele tiverá 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, agora de igual modo ele teve mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Deus restaurou a sorte de Jó, restaurou completamente, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não falha. Tudo que Deus faz é por completo e não pela metade. Deus deu a Jó explicações, mas deu ele a restauração. Os tempos mudaram, mas Deus é imutavelmente o mesmo. O que ele fez, ele pode fazer de novo, conforme o seu poder e para o louvor da sua glória. A soma de tudo, o que aprendemos com a história de Jó é que Deus tudo pode, os seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. É uma jornada de restauração na vida de Jó. Os versículos 10 a 12 e o capítulo 42 do livro de Jó, capturamos uma épice de uma narrativa marcada por provocações extremas, né? E questionamento profundo sobre a natureza da fé. Jó, o protagonista, ele é colocado diante de desafios monumentais que testam não apenas a sua resistência física, mas também a essência de sua fé. Neste artigo, exploraremos aqui em profundidade as mensagens contidas nestes versículos, revelando nuances da redenção e restauração e profunda sabedoria divina. No contexto histórico de Jó, ele é um homem justo, é íntegro, é submetido a uma série de tragédias em frações de segundos que inclui a perda de sua família, saúde, riquezas, e sua jornada é marcada por diálogos teológicos complexos com amigos que reflexões intensas sobre o propósito do sofrimento. Os versículos 10 ao 12 marcam o ponto culminante
dessa narrativa e proporcionando uma reviravolta emocionante na vida de Jó. E aqui é onde eu quero tocar mais ainda, é a restauração em dobro que Deus fez na vida de Jó. Aqueles que estão entrando agora, que Deus abençoe. Não deixe de curtir esta live, de compartilhar e comentar. No versículo 10, anuncia a reviravolta na fortuna de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuirá. Aqui testemunhamos a restauração, e não apenas de suas posses materiais, mas também seu status social e espiritual. A oração por seus amigos é um elemento crucial, destacando a importância da intercessão e da compaixão, mesmo em meio à adversidade, a generosidade divina. E no versículo 11, somos informados sobre a generosidade divina, e ao afirmar que vieram ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os quantos dantes o conheceram, comeram com ele o pão em sua casa. E quando eram-se dele, e consolaram. Olha que lindo, né? Todos aqueles que afastaram de Jó, quando ele perdeu tudo, ele ora para os seus amigos, Deus restaura a amizade dele. Deus faz uma obra completa na vida deste homem, que é linda essa história. De todo o mal que o Senhor ele havia enviado, Deus não apenas restaura as riquezas materiais de Jó, mas também restituiu seus relacionamentos e o posiciona como um exemplo de perseverança e fé. Agora é uma multiplicação das bênçãos de Jó. Ao versículo 12, finaliza a narrativa enfatizando uma multiplicações das bênçãos. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Este é um ponto crucial da reflexão, pois sugere que a fidelidade de Jó, mesmo em meio à tribulação, resulta em uma recompensa, e não apenas na quantidade, mas também em qualidade superior. Os versículos 10 ao 12 de Jó 42, ele oferece uma mensagem de esperança, redenção, que transcende as diversidades da vida. A jornada de Jó ilustra a complexidade da fé, a importância da paciência e a recompensa divina para aqueles que perseveram em meio às tempestades. A história de Jó nos lembra da promessa da restauração e da sabedoria profunda contínua nos planos divinos de Deus. Que esta narrativa inspire a todos, a nós, a confiar na providência divina, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Que possamos ter fé, acreditar, porque para Deus nada é impossível. Eu vou mais profundo ainda. Jó lhe confessou a justa soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua situação. Antes ele tinha questionado as ações de Deus. Ao 16, ao 12, ao 14 ele diz, né? Os discursos de Deus sobre a sua ordem no mundo levaram a Jó a se render. Ao 3 ele diz, né? Jó ele questiona a equidade, a justiça do proceder de Deus. O sábio manejo do mundo físico natural, Deus ele convenceu de que, embora não estivesse cometido pecados públicos, não, Jó tinha se intrometido em questões que estavam além de sua compreensão e experiências. Agora Jó entendia um pouco da justiça de Deus e de sua conduta sábia, através das mais fortes das criaturas.
Embora antes Jó tivesse se considerado justo, ele confessou ter sido influenciado pelo entendimento tradicional e porém falível. Ao falar que agora vi Deus, só quis dizer que ele experimentou a presença de Deus, entendeu o melhor e o Senhor. Jó, ele se humilhou ao ver que o Senhor do universo tinha falado com ele. Isso foi além do seu desejo mais profundo de uma comunhão restaurada. E com genuína contrição, Jó se entregou em total dependência de Deus. Deus, ele repreendeu Elifaz e seus amigos pela maneira como trataram Jó. Embora defendesse Deus, ele atribuíram falsos motivos para o estado de Jó. E também não cogitaram a possibilidade do sofrimento dele e não estar diretamente ligado a um pecado. E por fim, eles também descreveram Deus de uma maneira enganosa, como se fosse um justiceiro insensível. Os 3 amigos não estavam mais com Jó. Eles deveriam voltar a Jó, oferecer grandes sacrifícios para a sua transgressão, para que ele pudesse interceder por eles em oração. Aparentemente é que a saúde de Jó já tinha sido restaurada. Em vez de guardar o rancor contra os seus amigos, Jó usou de graça e orou por eles. Aqui está uma chave para nós ser uma pessoa abençoada. A restauração de Jó foi completa. Agora ele estava puro em sua atitude para com Deus e tinha demonstrado maturidade espiritual para com seus amigos. O Senhor aceitou Jó plena comunhão. O fato de Deus ter dado a Jó o dobro dos seus bens é reflexo de sua plena aceitação de Jó como está lá em Deuteronômio 21:17, em 2 Reis 2:9. Jó não apenas descobriu que Deus era suficiente para todas as coisas. Ao 42, ao 12 e 15, o fato do número de filhos de Jó não ter sido dobrado por indicar que pelo menos as almas dos seus falecidos filhos estavam vivos além da morte. De certa forma, então o número dos seus filhos agora era o dobro do que acostumava ser. A imparcialidade de Jó para com todos é visto em sua preocupação de que suas filhas dividissem a herança com seus irmãos. Os 140 anos de Jó podem indicar que ele tinha 70 anos quando foi provado, indicar um número de anos mais que ele viveu. O seu epitáfio no concedido, né? Que vai dizer ali há 70 anos, né, que é acrescentado que Jó ressurgiria com aqueles a quem o Senhor ressuscitar. O Senhor virou o cativeiro de Jó, porque ele não murmurou, ele não reclamou, ele apenas agradeceu. E aqui não é só uma questão de bens materiais, é mais que algo espiritual na vida dele. A virada começa no mundo espiritual. Quando orava pelos seus amigos, Jó não foi restaurado quando reclamou, não foi restaurado quando tentou se defender. Ele foi restaurado quando ele decidiu orar. Eu aprendo a lição aqui, leve isso para a tua vida se você quiser. A lição que eu aprendi aqui nesta passagem é: a virada começa quando o coração muda, igreja. Deus muda a história depois que muda o seu interior.
Para você receber algo de Deus na tua vida, você tem que deixar Deus mudar o interior, que é dentro de você, o teu coração. Às vezes, o que prende você não é o problema, é a mágoa. Deus devolveu em dobro. O Senhor lhe deu em dobro tudo. O diabo toca, as pessoas acusam, mas as palavras final é de Deus. Quando Deus vira, Ele não devolve igual, Ele multiplica, aleluia. O dobro não é apenas financeiro, querido. É honra dobrada, é autoridade dobrada, maturidade dobrada. A virada traz restauração pública. Seus inimigos vão ter que ver Deus virando o teu cativeiro. As coisas fluindo de uma maneira, mas para antes fluir na tua vida isso, você tem que deixar Deus mudar o seu interior, dentro de você. Tem algo que está aprendendo de você receber muitas das vezes a sua bênção, porque tem algo aí dentro que precisa ser moldado. A virada traz restauração. Então vieram todos os seus irmãos. Quem se afastou, voltou. É assim, aleluia. Quem sumiu, aparece. Quem criticou, reconheceu. Quem duvidou, viu. Deus faz a virada de forma que até quem duvidou precise reconhecer. O fim é melhor que o começo. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Essa é a assinatura de Deus. Ele começa bem, mas termina melhor. Se ainda não virou, é porque Deus ainda não terminou. Quero deixar uma frase impactante na tua vida. Quem está em prova não está abandonado. O silêncio de Deus nunca é ausência. A virada começa quando você decide perdoar. Deus não perdeu o controle da sua história. Talvez hoje você esteja no capítulo 1, mas Deus já escreveu o capítulo 42. Aleluia. Quem está chorando hoje vai cantar testemunha amanhã. Quem perdeu vai dobrar. Quem foi humilhado vai ser honrado. A virada não vem do homem, vem de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é a maior profecia. É a palavra, é a Bíblia Sagrada. Não tem outra se não for a palavra dele. Todos nós enfrentamos problemas que parecem ter a palavra final, não é verdade? Doenças, perdas, crises, injustiças tentam nos convencer de que acabou tudo. Agora é meu fim, estou desempregado, agora não dá mais para mim. Não é assim? Quem nunca pensou assim, não é verdade? Mas a história de Jó me ensina e vai te ensinar hoje aqui. Jó nos ensina uma verdade eterna. A última palavra nunca é do problema, é de Deus. Jó perdeu bens, filhos, saúde, respeito, mas não perdeu a fé. Quando Deus ele entra na história, ele muda o final. Jó foi ferido, mas não foi vencido. Jó, no capítulo 1 e versículo 21, diz assim: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sofreu perdas profundas, mas manteve a sua confiança em Deus. O problema tentou silenciá-lo, mas Jó continuou adorando. Quem permanece fiel no sofrimento será honrado no tempo certo, na hora certa. Deus transforma o cativeiro em restauração. Jó no capítulo 42, no versículo 10, vou ler apenas o 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó.
Deus não apenas restaurou ele virou a situação dele. O cenário de dor se tornou testemunho. Quando Deus age, o problema perde a voz. A oração muda o final da história. Quando este orava pelos seus amigos, a restauração começou quando Jó decidiu perdoar. O perdão abriu a porta para um milagre. Quem ora pelos outros libera a cura para si mesmo. O fim foi maior que o começo. Jó, no capítulo 42, ao versículo 12, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deus devolveu tudo em dobro. A vergonha virou honra, a dor virou testemunho. Não importa quão grande seja o problema, ele não tem a última palavra. Deus ainda está escrevendo a sua história. O fim pode ser melhor que o começo. A última palavra não é do problema. A última palavra é do Senhor. Tenha fé. Acredite. Nós temos que aprender a perdoar quem nos magoou. Liberar o perdão. Porque Jó foi abençoado porque ele soube perdoar os seus amigos. Jó não criticou os seus amigos. Ele orou. Por mais que injustiçado que ele foi, ele orou. Ele nos ensina aqui uma lição tremenda, que nós precisamos orar um pelos outros. Aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam da gente, aqueles que nos criticam, aqueles que nos desprezam, aqueles que nos humilham, nós temos que orar e perdoar eles. Porque o perdão abre portas, como vocês ouviram aqui a palavra de Deus. Leve para a tua vida. Muitas das vezes tem algo que está dentro de você, está impedindo de você receber esta vitória. Que Deus abençoe você nesta noite. Tenha uma ótima quarta-feira de descanso. Eu aguardo vocês na próxima live. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos.